Ao senador Randolfo Rodrigues pela ordem. Pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência acaba de comunicar que, obviamente, e saúdo Vossa Excelência pela decisão, obviamente que de ofício é dever de Vossa Excelência, como presidente do Senado Federal, recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas Vossa Excelência já comunica que solicita dos líderes partidários a indicação dos membros para a composição da comissão parlamentar de inquérito sobre a Petrobras. Pergunto se de igual teor será a decisão em relação à comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional. Essa é uma decisão que eu quero combinar o seu encaminhamento com os líderes partidários. O ideal é que nós façamos, e proponho a todos, na próxima terça-feira, uma reunião dos líderes para que possamos convocar uma sessão do Congresso Nacional e a consequente instalação da comissão mista, comissão parlamentar mista, da comissão do Congresso Nacional. Eu proponho esse encaminhamento. É na próxima semana, na terça-feira, nós fazermos uma reunião com as lideranças partidárias para definirmos esse calendário. Nós temos que convocar uma sessão do Congresso, respondermos às questões de ordem, pedirmos às lideranças, a exemplo do que fizemos aqui, a indicação dos nomes de cada partido, para também indicarmos o dia para a instalação dos trabalhos e o começo efetivo da investigação. Senhor presidente. Senador José Agripino. Eu queria inicialmente cumprimentar Vossa Excelência. Cumprimentar porque, com a atitude que Vossa Excelência toma, sinaliza, primeiro de tudo, para a distensão das relações, que andavam tensas. Vamos reconhecer e falar português claro. Nós vivemos uma semana de indefinições, de disputas, e o que é fato é que, por iniciativa de Vossa Excelência, é preciso que se fique bem registrado, o caminho do diálogo, que é o melhor dos caminhos, foi restabelecido. E faço o registro. Eu ontem, segunda-feira, indaguei do presidente em exercício, Jorge Viana, sobre a comunicação do Supremo Tribunal Federal, se já havia chegado à casa, autorizando a instalação da CPI. Sua Excelência me disse que não. E ao que eu estou informado, essa comunicação ainda não chegou. E mesmo assim, Vossa Excelência, entendendo que a decisão está tomada, que a liminar foi concedida, que ela não gera efeito suspensivo, Vossa Excelência está já pedindo a indicação dos membros, mesmo sem a comunicação oficial por parte do Supremo Tribunal Federal. Pela mesma via do diálogo, eu tenho certeza de que até a terça-feira nós haveremos de encontrar um modus vivendi para que a CPI do Senado seja cotejada com a CPMI mista, que contemple a presença de deputados e senadores na investigação das denúncias, para que não haja disputa entre as duas casas e que se possa, de comum acordo, estabelecer a implantação ou instalação de uma ou da outra e com data marcada, com um calendário definido, com o diálogo estabelecido por iniciativa, reconheço, de Vossa Excelência, que repõe essa questão que é interesse nacional no devido trilho. De modo que eu acho que compreendi bem a intenção, estou inteiramente de acordo e cumprimento Vossa Excelência pela iniciativa da retomada do diálogo em nome do interesse nacional. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Ginhagelo. Senhor presidente, da mesma forma como o líder Zé Agripino colocou, parabenizar a Vossa Excelência, porque realmente esse é um assunto que todos nós estávamos ansiosos por essa decisão. A decisão acertada de Vossa Excelência, já instalamos agora a CPI do Senado e a partir da semana que vem, só vai convidar todos os líderes para participar de uma reunião para a gente analisarmos a possibilidade também de instalar a CPMI. Tá, parabéns, Vossa Excelência. E no meu caso, especificamente, gostaria de já, como o senhor usou o princípio da oralidade, para poder comunicar a todos e pedir aos líderes que indiquem seus membros através do bloco União e Força, que eu tenho tanto orgulho de representar e ser o líder aqui nesse plenário do Senado da República, já indico pelo PR o senador Antônio Carlos Rodrigues e pelo PTB o meu próprio nome, o senador Gin, e na suplência, se tivermos direito, o senador líder do PSC, senador Eduardo Amorim. Está indicado os três, então. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Sintetizando, portanto, a partir das intervenções do senador Ginhagelo e do senador José Agripino, nós acatamos a decisão do Supremo Tribunal Federal
embora liminar, pedi aos líderes partidários que fizessem as indicações dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, de modo a publicá-los, para que tenhamos a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito na próxima terça-feira. E, desde logo, convocamos os líderes partidários para que possamos estabelecer um calendário para o requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É evidente que a Comissão Parlamentar Mista é o destino final da investigação. As oposições deixaram isso claro desde o primeiro momento. Mas para que isso se efetive na prática, nós precisamos consensualmente elegermos um encaminhamento e essa reunião terá esse objetivo. Senador Humberto Costa. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de fazer aqui uma colocação pelo fato de que um posicionamento que nós adotamos, mais especificamente a senadora Ana Rita, que foi porta-voz de um posicionamento da nossa bancada, e que esse posicionamento, eu creio, não foi devidamente entendido por alguns dos nossos pares. Vossa Excelência se recorda que a senadora Gleisi Hoffmann apresentou, quando da leitura dos requerimentos que tratavam da possibilidade de criação da CPI da Petrobras, uma questão de ordem em que ela arguía a inconstitucionalidade do requerimento da oposição para aquela CPI mais restrita, em que levantava que, havendo 4 fatos determinados, não se cumpria a previsão da Constituição que fala de um fato determinado. Naquele momento, Vossa Excelência, alguns dias depois, negou essa questão de ordem e tomou a decisão de que a CPI deveria ter um conteúdo mais amplo, conforme nós havíamos apresentado em termos de requerimento. Essa decisão foi confirmada pela Constituição, pela Comissão de Constituição e Justiça, e foi objeto de questionamento das oposições que entraram com o mandato de segurança, alegando que a CPI deveria ter um conteúdo mais restrito. Paralelamente a isso, a senadora Ana Rita entrou também com o mandato de segurança, em que reapresentava os argumentos da questão de ordem da senadora Gleisi, ou seja, que nenhuma CPI deveria ser instalada porque não atendiam aqueles pré-requisitos constitucionais. Pois bem, a partir do momento em que houve a decisão da ministra Rosa Weber, indicando que deveria haver CPI, embora de um ponto de vista mais restrito, nós nos colocamos na seguinte questão. A rigor, nós estávamos defendendo uma tese contrária à decisão do Senado, a decisão do presidente e a decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo, estávamos sendo responsabilizados pela oposição, pela mídia, como se não quiséssemos nenhuma CPI. E foi então por essa razão que nós colocamos que aquele recurso específico, que era o mandato de segurança para que não houvesse nenhuma CPI, nós não iríamos dar continuidade a ele. Porém, estávamos solidários com qualquer que fosse a posição tomada pelo Senado, não por Vossa Excelência, mas pelo Senado, que representasse um recurso para que houvesse a CPI mais ampla, que é aquela que nós consideramos que seja a mais adequada. Portanto, gostaria de fazer esse esclarecimento para que não pairasse nenhuma dúvida, para que ninguém usasse isso como qualquer tipo de pretexto para estremecer relações aqui dentro do Senado. Em nenhum momento
houve uma posição nossa de deixar o Senado, a sua mesa, isolados na expectativa de fazer qualquer tipo de recurso. Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que reunimos a nossa bancada, nós já temos também os nomes do PT para serem indicados para essa CPI do Senado Federal. Nosso posicionamento é absolutamente claro de que a decisão tomada pelo Supremo diz respeito a um pedido de CPI no Senado Federal e, como tal, estamos indicando já amanhã todos os nomes do bloco. Falta apenas fazer algumas consultas a partidos que compõem o bloco e estaremos prontos para, na próxima semana, instalarmos essa CPI com a nossa participação. Então, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência. Nós é que agradecemos a Vossa Excelência, senador Humberto Costa. Nós recorremos da decisão do Supremo Tribunal Federal porque é dever de ofício e para demonstrar a nossa coerência institucional. Como presidente do Congresso Nacional era a autoridade coatora, era meu dever funcional exatamente recorrer da decisão para que tivéssemos uma decisão coletiva do Supremo Tribunal Federal. Presidente. Senador Álvaro Dias. Senhor presidente, primeiramente, em nome do PSDB, os cumprimentos a Vossa Excelência pelo cumprimento desta decisão do Supremo Tribunal Federal, que não tem efeito suspensivo. Faz muito bem, Vossa Excelência, e desta forma nos representa. Eu gostaria de indagar, para que fique claro e elucidado de forma cabal e definitiva, sobre o encaminhamento da CPMI. Nós estamos recebendo aqui, no Senado Federal, a visita de líderes da oposição na Câmara dos Deputados, dos vários partidos de oposição, PSDB, PPS e DEM, que nos indagam sobre os procedimentos que serão adotados para a viabilização da CPMI, que é o desejo de todos nós. Há um reclamo dos parlamentares da Câmara que não abre mão desta participação importante nesse momento em que o país exige investigação em profundidade sobre os escândalos da Petrobras. Portanto, senhor presidente, nós indagamos de Vossa Excelência para que os deputados federais aqui presentes possam ter noção do encaminhamento que pretende Vossa Excelência oferecer para a instalação da CPMI mista. Eu agradeço a Vossa Excelência e queria rapidamente responder o que, aliás, já fizemos, repetir a informação já dada ao plenário do Senado Federal. É que a oposição sempre deixou clara a sua preferência pela Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. No entanto, ela não poderá acontecer por decisão exclusiva do presidente do Congresso Nacional. Nós estamos hoje estabelecendo um calendário para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal e, desde já, marcando para terça-feira uma reunião com os líderes partidários para que nós possamos estabelecer um calendário para a Comissão Parlamentar Mista do Congresso Nacional. Qualquer decisão do presidente do Congresso Nacional, no sentido de que uma CPI deve se sobrepor à outra, não deixa de ser uma decisão política. Então, para que essa decisão política seja tomada, nós vamos tomá-la a partir de uma reunião que realizaremos com os líderes partidários na próxima terça-feira. Senhor presidente, apenas um apelo a Vossa Excelência, que essa reunião seja antecipada para o dia de amanhã, já que nós trabalhamos contra o tempo. O calendário deste ano é especial. É o ano em que disputamos eleições e, portanto, há necessidade de agilização dos procedimentos para que a instalação dessa CPI tenha consequência. Nós não podemos empurrar adiante, senhor presidente. Por isso, o apelo que nós fazemos para que Vossa Excelência convoque uma reunião de líderes já no dia de amanhã, a fim de que na próxima terça-feira já possamos, inclusive, instalar uma única CPI, não as duas.
instalar já na terça-feira a CPMI e não a CPI. Não, eu concordo que isso ocorra, que na prática haja priorização da comissão parlamentar mista. Isso não pode acontecer, no entanto, por decisão pessoal do presidente do Congresso Nacional. Eu prefiro dividi-la com os líderes partidários. Sim, senhor presidente, e acertar esse encaminhamento coletivamente. E por que não fazer amanhã essa reunião, senhor presidente? Porque é evidente que, desde essa data, ela precisa ser combinada com as lideranças partidárias. Mas todas as lideranças estão presentes. Eu compreendo a amplitude, senador Álvaro Dias, eu compreendo a amplitude que é maior da comissão mista do Congresso Nacional. Senhor presidente, estão presentes os líderes do governo, os líderes do PT, os líderes da oposição, portanto, todos estão nesse plenário nesse momento. Fica fácil para Vossa Excelência agendar esta reunião já para amanhã, se não deseja fazê-la hoje. Senador Humberto Costa, em seguida o senador... Senhor presidente, o meu entendimento é que tanto o Senado individualmente, quanto a Câmara individualmente, quanto o Congresso Nacional como um todo, tem legitimidade para fazer investigações. Nós aqui vivemos um processo, inclusive difícil, eu diria até que doloroso, por conta de tantos mal-entendidos que aqui surgiram, e que todo ele foi construído em torno de uma CPI do Senado Federal. Naturalmente que nós estamos abertos a discutir outras alternativas, mas não podemos fazê-lo a um toque de caixa. Nós temos dificuldades amanhã, véspera de um feriado, com várias atividades aqui em Brasília, no Congresso Nacional, de fazermos essa reunião. Poderemos discutir na semana que vem. Nós também já temos o pedido de Vossa Excelência de que façamos as indicações dos membros. Vai se abrir um amplo debate se a decisão do Supremo é específica para o Senado ou diz respeito ao Congresso como um todo. Então, há muitas questões que fazem com que não vá sair uma decisão de imediato. Por isso, acho que o mais adequado é que o Senado não perca tempo. Comece essa CPI, dê início a esse trabalho, enquanto nós discutimos e, em chegando a um consenso, possamos ter uma CPI mista ou não. A nossa posição é de que a CPI do Senado está bem posta, é capaz de investigar, tem legitimidade para tal, já está o Senado sensibilizado por todo esse tema e, como tal, eu quero aqui reforçar a decisão de Vossa Excelência de discutirmos na semana que vem. Senador Aloysio Nunes Ferreira. A última intervenção do senador Humberto Costa me coloca com a pulga atrás da orelha, porque Sua Excelência remete a decisão da instalação de uma CPI mista a um acordo, a um consenso, me parecendo ir além da interpretação da fala de Vossa Excelência, além daquilo que Vossa Excelência realmente manifestou. Então, eu queria deixar muito clara a minha posição, que não é a minha posição, é a posição do Supremo Tribunal Federal, intérprete mais autorizado na nossa Constituição. A decisão da ministra Rosa Weber não vale só para o Senado, porque ela é a afirmação de um princípio constitucional. Ela vale para o Senado, vale para a Câmara, vale para o Congresso. E qual é a decisão? A decisão dela é que, uma vez preenchidos os requisitos para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, seja ela exclusiva de uma casa, seja mista, uma vez preenchidos esses requisitos, quais sejam o número de apoiamentos, o objeto determinado e o prazo para a investigação, uma vez cumpridos esses requisitos, senhor presidente, ela está criada. Não depende de decisão de Vossa Excelência, de decisão dos líderes, de decisão do plenário e dentro de qualquer comissão. Ela está criada. Tanto é assim, senhor presidente, que o prazo para o funcionamento da comissão, o prazo final, já está correndo. É o dia 27 de 10 de 2004. 2014. Começou a correr a partir do momento em que Vossa Excelência, naquela sessão do Senado, do Congresso, leu o requerimento, conferiu as assinaturas e mandou publicar no Diário Oficial. Acabou-se a história. Ela está criada. Não é possível procrastinarmos, fazermos com que
o cumprimento de um preceito constitucional reafirmado pela ministra Rosa Weber, uma vez que ele já havia sido afirmado em decisões anteriores, não há nenhum motivo para fazer com que este direito constitucional da minoria fique pendente de uma decisão de qualquer instância, seja ela formal ou informal. Daí porque, senhor presidente, eu insistiria na linha de fazermos o quanto antes esta reunião, se o senador Humberto Costa e seus amigos da maioria têm compromisso para amanhã, que façamos hoje. Saiamos aqui da sessão do Senado e nos reunamos aqui, são alguns metros até o gabinete de Vossa Excelência, para conversarmos. Eu queria só comunicar ao senador Aloísio que o prazo referido no Diário Oficial, ele conta a partir da instalação. E eu vou recomendar à Secretaria-Geral da Mesa que, por favor, faça a retificação desse prazo e adapte-o ao calendário que nós vamos dividir com os líderes partidários. É evidente, eu já disse, queria só repetir, que a prioridade da oposição é a Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso Nacional, que é legítima, mas ela não pode acontecer em função de uma decisão pessoal do presidente do Congresso Nacional. Eu colaborarei no que for possível para que essa opção prepondere, mas eu quero dividi-la com os líderes partidários. E, para tanto, nós convocamos desde já uma reunião dos líderes para a próxima terça-feira. E, paralelamente, sem efeito suspensivo, nós estamos aguardando que os líderes partidários façam as indicações de suas bancadas para a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, para que nós possamos publicá-los imediatamente e tenhamos uma consequente instalação. Senador José Agripino. E senador Álvaro Dias em seguida. Eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que estão aqui representados 10 partidos pelos seus líderes na Câmara de Deputados, inclusive partidos da base do governo, o próprio PMDB. E os deputados vêm manifestar até de corpo presente o desejo de que seja instalada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, como já foi dito a Vossa Excelência pelos líderes do Senado, de que a nossa preferência é pela investigação de uma comissão composta por deputados e senadores. O que é que os deputados querem, e têm toda a razão na colocação que fazem? Primeiro, o prazo. Vossa Excelência já deu esclarecimento. O prazo vai passar a contar da data da instalação. Qual é o fato concreto, a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à dúvida jurídica que existia? Ela não existe mais. O que é que se impõe? A instalação. Não, mas podem existir óbices. Esses óbices podem ser dirimidos pela reunião de líderes a qual Vossa Excelência faz referência. Que diferença faz fazer essa reunião de líderes, já que a decisão está tomada de instalar a CPI do Senado e de instalar a CPI mista? Que diferença faz a gente tomar a deliberação e estabelecer o cronograma, ser amanhã ou ser terça-feira? Se com isso a gente distende as relações e atende a uma coisa que não é interesse da oposição, é interesse da classe política, do Congresso Nacional. Aqui estão, esse é um fato importante, líderes que representam 10 partidos políticos na Câmara dos Deputados e que vêm aqui manifestar o desejo de que seja instalada a comissão com a participação de deputados e senadores. Boto que com esse argumento e com a compreensão de Vossa Excelência e com a iniciativa de Vossa Excelência já de abrir o diálogo, é que eu faço me associando aqui ao que o senador Aloísio falou, ao que alguns já falaram, pela antecipação dessa reunião, onde os líderes buscarão encontrar com Vossa Excelência os caminhos da legalidade para a instalação da CPI e da CPMI, de acordo com conveniência dos partidos com assento na Câmara e no Senado. Presidente. Senador Aníbal, em primeiro lugar, longe de nós suspeitar de Vossa Excelência que esteja adotando a estratégia da protelação. Não suspeitamos disso. É evidente que não. De outro lado, também não suspeitamos que possa Vossa Excelência estar passando sobre a autoridade da Câmara dos Deputados, sobre a legitimidade de uma pretensão
dos deputados federais. Não acredito que seja essa também a intenção de Vossa Excelência. Em razão disso, dessas duas alternativas, a protelação que seria prejudicial à imagem da instituição e de Vossa Excelência, e se sobrepor a um desejo da Câmara dos Deputados, legitimado nas assinaturas de integrantes de vários partidos, de 10 partidos ou mais da Câmara dos Deputados, também não creio que seja a intenção de Vossa Excelência se sobrepor sobre esta iniciativa legítima da Câmara dos Deputados. Por isso, o nosso apelo, mais um apelo, no sentido de que Vossa Excelência possa pedir desde já a indicação dos nomes aos líderes partidários para a composição da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também, sem prejuízo da Comissão Exclusiva do Senado. Vossa Excelência poderia pedir hoje, já nesse momento, para que as lideranças indicassem os nomes para integrarem a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Evidentemente, os partidos políticos fariam a sua opção. Se desejam a CPMI, indicariam apenas para a CPMI e pouparíamos o trabalho de excluir uma delas. Portanto, senhor presidente, esse é um apelo que fazemos, atendendo aqui o pedido dos líderes da Câmara dos Deputados, que aqui vieram representando 10 partidos, como já disse o senador Agripino, para fazer esse apelo a Vossa Excelência. Estão aqui buscando um entendimento, querem uma solução amigável entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Aliás, faz bem à instituição Parlamento Brasileiro esse entendimento, essa interação entre Senado e Câmara dos Deputados. É o apelo que formulamos a Vossa Excelência, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência e, mais uma vez, eu queria deixar claro, absolutamente claro, que apesar da liminar ser específica para o Senado Federal, de nós não termos recebido ainda a comunicação do Supremo Tribunal Federal, como ela é pública, foi publicada no Diário do Supremo Tribunal Federal, no Diário da Justiça, eu a acolho e a cumprirei. No entanto, qualquer decisão no sentido do esvaziamento de uma comissão parlamentar de inquérito em privilégio de outra, em benefício de outra, essa decisão não pode ser do presidente do Senado Federal nem do Congresso Nacional. Essa decisão terá que ser coletiva. E eu a dividirei com os líderes partidários numa reunião já convocada antecipadamente para terça-feira. Mas, desde logo, os líderes estão convidados a indicarem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, uma vez publicados, nós vamos fazer a consequente instalação da investigação. Senador Aníbal, com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, acho que os esclarecimentos feitos por Vossa Excelência nessa sua última colocação não deixam margens para dúvida. Está claro como a luz do dia que Vossa Excelência, mesmo sem ter sido oficialmente, formalmente comunicado, já acatou a decisão monocrática da ministra Rosa Weber e vai determinar a instalação, inclusive já comunicando aos senhores líderes para a apresentação dos nomes. E mais, Vossa Excelência faz um esclarecimento de suma importância que, mesmo a decisão da ministra Rosa Weber dizendo respeito apenas à CPI do Senado, Vossa Excelência está abrindo a possibilidade de conversar com os líderes para a instalação da CPI mista. Portanto, acho que o assunto está devidamente esclarecido com a afirmação final de Vossa Excelência convocando a reunião dos líderes para terça-feira. Entendo que o assunto está bem encaminhado e ninguém pode dizer que Vossa Excelência está criando qualquer tipo de dificuldade para a instalação da CPI. Agora,
Agora, senhor presidente, feitos esses esclarecimentos, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que entrássemos imediatamente na ordem do dia para que pudéssemos votar as autoridades, para votarmos os nomes que vão para o Tribunal de Contas da União e outras autoridades que estão aí no aguardo de serem votadas, e a gente pode instalar a ordem do dia agora para fazer a votação desses nomes. Presidente, só uma pergunta para esclarecer. Senador Álvaro Dias, com muito prazer. A fala final de Vossa Excelência. Vossa Excelência está pedindo para que as lideranças indiquem também os nomes para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ou só a do Senado? Os parlamentares da Câmara desejam saber. Esse segundo pedido, certamente eu farei na terça-feira, a partir do encaminhamento que dividirei com as lideranças partidárias. Senador José Agripino. Nas sessões do Senado, pelo regimento, os deputados não podem falar. Eu vou ousar aqui verbalizar a opinião dos líderes partidários que aqui falaram. Eles não compreendem, e eu concordo e comungo com essa opinião, como é que há argumentos para a instalação de uma CPI no Senado e o mesmo argumento, em função da decisão do Supremo, não vale para a instalação da CPMI. Eles não compreendem. Entendem que a indicação dos membros do Senado e a não indicação dos membros da comissão mista é um fato com o qual eles não concordam e ao qual eles reagirão. Não é boa conselheira, no momento em que a gente está abrindo o caminho da conciliação, do entendimento, se esticar a corda novamente, em cima de um fato que, na minha opinião, está posto. Eu acho que nada melhor para dirimir essa dúvida, para restabelecer o clima de diálogo, do que marcarmos essa reunião para amanhã e, num clima cavalheiresco, nós discutirmos ponto a ponto a instalação de uma comissão e da outra, ou a instalação de apenas uma comissão com data marcada e com prazo de vigência. Eu tenho a obrigação de passar para Vossa Excelência o sentimento e a palavra que os deputados iriam colocar se esta fosse uma reunião do Congresso. A bem de quê? A bem de uma coisa que está consagrada. A instalação das comissões parlamentares de inquérito, Senado e mista, está decidida. O problema é quando e como. Se existem óbices, vamos nos reunir amanhã para encontrar o caminho amanhã da indicação de uma comissão do Senado, de uma comissão mista da Câmara e Senado, quando, vigorando até quando, para que a paz se restabeleça e se faça aquilo que a nação quer. É o apelo final que faço a Vossa Excelência. Eu agradeço mais uma vez ao senador José Agripino. Vou conversar com os demais líderes partidários, no sentido de que nós possamos antecipar essa reunião, que eu considero fundamental para que nós possamos decidir sobre a priorização de uma das duas comissões parlamentares de inquérito. Se for possível, nós marcaremos para amanhã e eu darei uma resposta a Vossa Excelência tão logo recolha esse ponto de vista dos líderes partidários. Eu agradeço a Vossa Excelência, mais uma vez. Muito obrigado.